Seja bem-vindo a mais um estudo profundo do livro de Apocalipse. Se você tem nos acompanhado até aqui, já percorremos juntos capítulos repletos de revelações sobre os juízos de Deus, a queda de Babilônia e o grande conflito entre o bem e o mal. Hoje, chegamos a um dos momentos mais gloriosos da narrativa bíblica, o capítulo 19 de Apocalipse, onde veremos a grande celebração no céu, as bodas do Cordeiro e a triunfante volta de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é um capítulo poderoso que nos enche de esperança e nos lembra que a justiça de Deus sempre prevalecerá. Mas o que essas revelações significam para nós hoje? Como podemos nos preparar para esse grande dia? Antes de começarmos, já deixa o seu like, compartilhe este estudo e comenta aqui embaixo. O que mais tem te impactado no livro de Apocalipse até agora? Vamos crescer juntos no conhecimento da palavra. Agora, pegue sua Bíblia e venha conosco mergulhar nesse estudo profundo. A alegria no céu. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O capítulo começa com um cântico de louvor no céu. Após a destruição de Babilônia, os céus se enchem de júbilo e adoração a Deus. A multidão celestial glorifica ao Senhor por sua justiça, reconhecendo que ele julgou a grande prostituta, Babilônia, que representa os sistemas corruptos do mundo. A expressão Aleluia aparece 4 vezes neste capítulo, sendo a única vez que essa palavra ocorre no Novo Testamento. Este louvor demonstra que a justiça divina foi plenamente estabelecida. Os 24 anciãos, que representam os redimidos, e os 4 seres viventes, representando a criação, se unem nesse louvor. O tom de adoração continua. A voz poderosa, como de muitas águas, enfatiza o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é finalmente estabelecido de maneira plena e irreversível. As bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui encontramos uma das imagens mais belas das Escrituras: o casamento entre Cristo, o Cordeiro, e sua noiva, a Igreja. Este é o momento da consumação da redenção, quando os santos de Deus são recebidos para estar eternamente com Ele. A noiva está vestida de linho fino, puro e resplandecente, que simboliza as obras de justiça dos santos.
A igreja, purificada e adornada, está pronta para se unir ao Cordeiro. A ceia das bodas é um símbolo da comunhão eterna entre Cristo e seu povo. João tenta adorar o anjo, mas o anjo o repreende e o direciona a adorar somente a Deus. Isso nos ensina que toda a glória pertence exclusivamente ao Senhor. A segunda vinda de Cristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos a revelação de Jesus Cristo como o Rei vitorioso. Diferente do cavaleiro do primeiro selo em Apocalipse 6, este não é um falso Messias, mas o próprio Cristo. Os olhos, como chama de fogo, indicam sua onisciência e julgamento perfeito. Os muitos diademas simbolizam sua autoridade absoluta. A veste tingida de sangue pode simbolizar tanto o sacrifício de Cristo quanto a destruição de seus inimigos. Ele é chamado de a Palavra de Deus, mostrando que ele é a revelação máxima do Pai. Cristo vem para estabelecer seu domínio total sobre a terra. Ele destrói as nações rebeldes e se manifesta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A derrota da besta e do falso profeta. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Um anjo convoca as aves do céu para devorar os corpos dos inimigos de Cristo, representando a destruição total dos ímpios. O anticristo, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Todos aqueles que seguiram a besta são mortos pela espada que sai da boca de Cristo, simbolizando o seu julgamento infalível. Hoje, mergulhamos em Apocalipse 19, um dos capítulos mais gloriosos da Bíblia, onde vimos a grande celebração nos céus pela justiça de Deus, as bodas do Cordeiro e o retorno triunfante de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o momento em que o mal é derrotado e o governo de Deus é plenamente estabelecido. Mas a história ainda não acabou. No próximo estudo, vamos entrar em Apocalipse 20, um capítulo impactante que nos revela o destino de Satanás, o reinado de Cristo por 1000 anos e o juízo final.
O que acontece com aqueles que rejeitam a Deus? Como será esse julgamento? Não perca essa poderosa revelação. Agora é com você. Deixe seu like para apoiar este estudo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo estudo. Nos vemos em Apocalipse 20. Que Deus te abençoe poderosamente.